No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-prefeito do Rio e candidato nas eleições deste ano, Eduardo Paes é alvo de busca e apreensão e vira réu na Justiça Eleitoral acusado de receber 10 milhões e 800 mil reais em propinas da Odebrecht. Conselho Nacional do Ministério Público pune procurador Deltan Dallagnol com censura por postagens contra senador Renan Calheiros na época das eleições na Casa em 2019. Procuradoria-Geral da Fazenda recomenda veto de Bolsonaro à proposta que perdoa dívidas tributárias de igrejas, que contou com voto favorável da bancada do PCdoB na Câmara. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 9 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A bancada da Bíblia no Congresso continua fazendo das suas. Não bastassem as pautas ultraconservadoras defendidas, especialmente por aqueles que têm ligações com as igrejas neopentecostais na Câmara e no Senado, os parlamentares conseguiram incluir, em forma de emenda, em uma proposta que nada tinha a ver com o tema, o perdão das dívidas tributárias de igrejas, isentando-as de pagamento de contribuições previdenciárias. O texto original do projeto determina que a União deve usar o dinheiro economizado em negociações de precatórios no combate à pandemia. A emenda é de autoria do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, filho de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus e aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República, aliás, tem até a próxima sexta para vetar ou sancionar o projeto. A grande questão é que um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão ligado ao Ministério da Economia, recomendou ao governo o veto à proposta. Resta saber se o ex-capitão do Exército vai atender aos anseios de Paulo Guedes ou dos mercadores da fé. Um episódio que nos provocou estranheza, não pelo personagem envolvido, mas pelo tempo em que ele ocorreu, foi essa denúncia aceita pela Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público Eleitoral, contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, onde ele é acusado de receber 10 milhões e 800 mil reais em vantagens indevidas via Caixa 2 da construtora Odebrecht. O apartamento de Eduardo Paes foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz Flávio Itabaiana. Além de Paes, outros 4 investigados se tornaram réus por crimes de corrupção, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. O que nos intriga é que essa denúncia é aceita há cerca de 2 meses das eleições municipais, onde o ex-prefeito é candidato a retornar ao cargo. O político do Democratas é o principal rival de Marcelo Crivella, aliado de Jair Bolsonaro à reeleição. Esse tipo de operação, às vésperas de um processo eleitoral, sempre suscita uma série de dúvidas a respeito dos interesses que estão por trás. O próprio Eduardo Paes disse se tratar de, abre aspas, tentativa clara de interferência, da mesma forma que ocorreu em 2018 nas eleições para governador, fecha aspas. Que o Paes muito provavelmente está mergulhado em toda essa sujeira que foram os últimos governos do Rio de Janeiro, nos parece claro. Agora precisamos ficar atentos aos desdobramentos deste episódio.
E o procurador Deltan Dallagnol, que deixou a Lava Jato na última semana, foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com censura por ter publicado mensagens nas redes sociais contra Renan Calheiros, quando este concorria à presidência do Senado no ano passado. O julgamento se deu após o ministro do Supremo Gilmar Mendes derrubar uma decisão do seu colega de corte Celso de Mello, que havia paralisado a análise. Vale registrar que Mendes teve uma longa conversa recentemente com o procurador-geral Augusto Aras, outro aliado do ex-capitão do Exército, a respeito desse processo, pouco antes de ele autorizar a retomada da análise da ação no CNMP. Mais um sinal de que o governo que se elegeu às custas do lavajatismo hoje manobra pelo fim da dita Operação Anticorrupção. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Damasceno, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Faixa Livre. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para este bate-papo. Damasceno, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Damasceno, nós temos uma série de temas a tratar na entrevista de hoje, como de costume, mas eu queria começar falando sobre esse episódio lamentável que foi a descoberta de uma milícia organizada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para impedir que a população denunciasse os problemas nos hospitais municipais e cercear o trabalho da imprensa. Você já viu alguma coisa parecida com isso, Damasceno? Um gestor utilizar dinheiro público para atentar contra a população que o elegeu? Como é que você analisa esse episódio? Anderson, essa questão ela é complexa. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu não vou entrar na questão concreta, específica, né, que o noticiário tem divulgado, né, no Rio de Janeiro. Eu sou membro de um tribunal aqui, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e uma questão desta pode acabar vindo a ser submetida ao meu julgamento. E, portanto, eu tenho o dever de evitar qualquer juízo prévio. Mas, como todo juiz, né, o juiz é eu sou um ser no mundo. O juiz é um ser no mundo, ele não está na estratosfera. E, portanto, eu tenho tido ciência dessas ocorrências, por meio da mídia.
O cerceamento à liberdade de imprensa e a organização destes grupos não é algo incomum, né, pelo Brasil afora, não. Né? O Brasil é um dos países onde mais se mata jornalista e advogado. Né? Pelo interior do Brasil, a liberdade de imprensa não é algo que seja que tenha sido concretizado. Né? Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de ocorrência em grandes centros. Né? Agora, o emprego, né, dos cargos de confiança para atribuições diversas daquelas que estão na lei também não são coisas incomuns. Né? A Constituição diz lá no artigo 37, inciso 5º, que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, tem gente concursada, gente efetiva, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, né, e nos casos e condições mínimos previstos em lei, destinam apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Portanto, se essas funções de confiança, se esses cargos de confiança não estão sendo preenchidos visando as atribuições de direção, chefia e assessoramento, seja em que poder for, seja em que esfera da federação isto ocorrer, nós estaremos diante de uma improbidade administrativa. E se isso visa a impedir, né, direito alheio, se isso visa impedir, né, a liberdade de imprensa, é grave violação, né, à Constituição da República. Nós vimos que a Câmara de Vereadores do Rio recusou a abertura de um processo de impeachment contra o Crivella, mas há investigações a respeito desse episódio. O Ministério Público e a Polícia Civil se encarregaram de tomar depoimentos daqueles funcionários do gabinete do prefeito com cargos comissionados envolvidos no caso. Quais os crimes que o Crivella pode ter cometido, Damasceno? Ele estaria sujeito ao afastamento do cargo caso fique comprovada sua participação? Haveria tempo hábil para essa conclusão, visto que o mandato se encerra no fim do ano? Anderson, os processos de impeachment são processos jurídico-políticos. Né? O processo de impeachment, o processo de impedimento, né? Nós não temos uma palavra na língua portuguesa para designar este juízo político de afastamento de um agente político. Né? E por isso nós importamos a palavra impeachment, porque impedimento serve também para outras situações, né, como doenças, licenciamentos e etc. Então, o impeachment ele é um processo jurídico-político. E aqueles que têm o poder, né, que têm a atribuição para o processamento e julgamento é que formulam este juízo político de conveniência, de oportunidade de processar ou de promover o afastamento. Então, a Câmara de Vereadores, quer dizer, a maioria dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, formulou um juízo político de que não deveria promover a abertura de um processo de impeachment. Isto não impede, né, que o Ministério Público e a Polícia Civil apurem, né, a ocorrência de crimes, né, dentre os quais, ou a improbidade administrativa, né, porque se nós temos agentes públicos remunerados, né, pelos cofres públicos e que não desempenham as funções de direção, chefia ou assessoramento que seriam próprios das funções de confiança ou de cargos de confiança, nós poderíamos estar diante de uma improbidade administrativa, né, que poderia acarretar, desse ponto de vista de uma ação civil pública, a obrigação de devolver em dobro tudo que receberam e a inabilitação para ocupação de função pública pelo prazo, né, que vier a ser determinado, que vier a ser fixado em decisão judicial. Tá? Então, acho que, a princípio, né, o que nós poderíamos tratar essa questão é do ponto de vista da improbidade administrativa. Claro, né, que aquelas condutas contra os jornalistas, aquilo pode ser constrangimento ilegal, né, aquilo pode ter ameaça, e aí a Polícia Civil é que vai apurar que outras anomalias, que outros ilícitos ocorreram e que crimes, qual a definição jurídica que ela pode dar àqueles fatos, né, que foram noticiados. A política do Rio de Janeiro não sai das páginas policiais, Damasceno.
Temos também esse episódio do afastamento do governador Wilson Witzel, primeiro por uma decisão monocrática muito questionável do ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves, mas que acabou sendo ratificada pelo órgão especial da Corte dias depois. Você concordou com essa medida aplicada pelo STJ, Damasceno? Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse processo de judicialização da política no país. Parece que temos mais um caso clássico neste episódio. Pois é, Anderson, a política no Rio de Janeiro não sai das páginas policiais. Eu não sei se isto efetivamente corresponde às ocorrências ou se nós estamos policizando a política, né? O que nós presenciamos, né, o que nós assistimos no Brasil nos últimos anos, né, eu acho que ainda desde o 2005, né, com aquela fantasia do mensalão, com aquela coisa né, aquela denúncia do probo deputado Roberto Jefferson, nós não saímos mais disto, né? Tivemos até alguns momentos de policização da política e devidamente, como foi no caso da ministra Erenice Guerra, que forçou as eleições, a ida das eleições para o segundo turno, né? Então eu acho muito complicado isto, né, tratar a política como questão de polícia. E é muito mais complicado ainda quando se politiza a justiça, né? Os juízes não são os melhores agentes para formular juízos políticos. Eu tenho muita ressalva com essas decisões que, sem ouvir a parte contrária, já lhe promove afastamento. E afastamento de uma função, né, de Estado. São agentes políticos que estão sendo afastados. Eu tenho muita restrição a estas decisões judiciais, né, que promove afastamento daqueles que foram eleitos pelo voto popular. O judiciário não contribuiu significativamente para a democracia no Brasil. O João Mangabeira, um político muito importante, né, do século XX, por ocasião do centenário do nascimento de Rui Barbosa, em 1949, ele fez um discurso em que ele dizia que o judiciário foi o poder que mais falhou na República. E é verdade. O judiciário, ele quando atua na política, ele atua a reboque de interesses que não se apresentam republicanamente. Eu acho que as questões políticas precisam ser tratadas no âmbito da política e o judiciário precisa funcionar no modo que foi formatado para funcionar, com a racionalidade que ele foi determinada que funcione, com base no alegado e provado, né, e sem surpresas. Eu tenho muito receio dos juízos políticos formatados e formulados pelos juízes, porque não se controla a atividade judicial a não ser por meio de recursos, e que nem sempre estão muito bem explicitados. Eu acho que é temerário entregarmos a política na mão dos juízes. Só que a Procuradoria-Geral da República foi ainda mais longe e chegou a pedir a prisão do governador afastado, posição que acabou mantendo quando se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. Que o Augusto Aras já deu toda a pinta de que está no cargo para defender os interesses da família Bolsonaro está claro, Damasceno. Mas acho que é um pouco demais esse pedido de encarceramento para um desafeto do presidente da República. Pois é. O que o Ministério Público requer, o Ministério Público é parte. E como parte pode requerer o que bem lhe aprouver, né? O que nós precisamos saber, precisamos ter sempre em mente, é que o Ministério Público, primeiro, é parte, né, e, portanto, pode fazer os pedidos mais absurdos, né, que pretender fazer. E, segundo, nós precisamos sempre lembrar do Delanhol, né, das práticas do Delanhol, dos conluios do Delanhol, né, dos ganhos com palestras, da monetarização, né, da sua atividade, dos 2,5 bilhões que formaram caixinha, né, para virar um fundo com o qual eles pretendiam atuar na política,
né? Então chegaram a pretender se apropriar de 2,5 bilhões, né, de um acordo de delação, com o qual eles iam continuar as suas atividades políticas, visando a apresentar uma proposta à sociedade para os seus interesses. Então, eu não tenho nenhuma ressalva, né? Não tenho nenhuma reserva quanto aos pedidos do Ministério Público, né? Assim como não tenho com os advogados, com as partes. É lícito tudo o que se pede, né? Então, quem quer tem que pedir. Agora, o judiciário é que tem que ter a reserva para saber se o que está sendo pedido é pertinente ou não, né? Então eu acho muito complicado, né, este pedido, né, de prisão de governador, de afastamento de governador, e quando a gente vê que a questão tem endereço certo, né? A gente não pode esquecer o lavajatismo, né? O que fez o ex-juiz Sérgio Moro, o que fez o Principado de Curitiba, visando a influir nas eleições de 2018 e que efetivamente influiu. Então, né, nós temos que lembrar que o Ministério Público é este monstro, né, que, aliado à mídia, nos trouxe até este momento, este estágio, né, da nossa história no qual nós estamos inseridos e que estamos vivendo. O ministro Dias Toffoli vai analisar o caso nos próximos dias, visto que a defesa do Witzel fez o pedido ao STF. Você acha possível que o Supremo reverta a decisão de afastamento do governador do Rio, Damasceno? Anderson, claro, né, o Supremo vai analisar, né, nos próximos dias o pedido, né, do governador afastado do Rio de Janeiro e, né, nós temos uma Constituição, né, nós temos leis. Né, nós temos possibilidade de violação a direito, nós temos direitos, né, interesses que são irreparáveis se não resguardados no presente momento. E isso de ambos os lados, né? Ambos podem alegar, né, o perecimento do direito se ele não for resguardado. Então, qualquer decisão que o Supremo venha a tomar, há possibilidade de razoáveis e bem fundamentadas razões para embasarem. Então, agora, como nós vivemos um momento de incerteza, eu não arriscaria nenhum palpite sobre o que possa vir a ser decidido. Agora, o que interessa, do ponto de vista político, né, e aí eu falo como um estudioso da história do Brasil, das instituições políticas brasileiras, é que o governador que defendeu, né, algum tipo de prática não recomendada por lei, ele acabou sendo vítima da própria arapuca que ele pensou que pudesse armar, né? Então acertaram a cabecinha do governador, né? Eu vejo muito pouca possibilidade política dele restabelecer-se no cargo. Ele tem muito pouca viabilidade política de se reerguer. Mudando de assunto, Damasceno, o Ministério Público do Rio concluiu as investigações do caso das rachadinhas, que envolve o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, e pediu providências ao procurador-geral Eduardo Gussen. Até aí tudo bem. Só que uma juíza da 33ª Vara Cível do Rio, a senhora Cristina Serra Feijó, proibiu, a pedido da defesa do filho do presidente, que a imprensa divulgasse documentos sigilosos ou peças da investigação sobre esse esquema criminoso. Me parece mais um atropelo à liberdade de imprensa nesse país, Damasceno. Pois é, Anderson. O deslocamento da competência, né, deste processo aí das rachadinhas, da primeira instância, né, para o órgão especial do Tribunal de Justiça, fez com que se deslocasse também a competência do Ministério Público, que atuava junto à primeira instância, né, para as atribuições do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, hoje a atribuição, né, é do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça, né? Como você disse, até aí tudo bem, né? Os promotores que estão atuando, né, neste processo estão atuando como auxiliares do Procurador-Geral de Justiça, mas a atribuição é dele, tá? Então, os promotores não mandaram, né,
não estão pedindo providência ao Procurador-Geral. As providências são do Procurador-Geral. Os promotores são auxiliares. Agora, sem analisar casos concretos, sem analisar situações, decisões judiciais específicas, a Constituição é muito clara sobre censura. A Constituição diz que não haverá censura prévia. Então, isso é textual na Constituição. O que a Constituição diz é que se assegura o reparo dos danos. Então, você pode requerer uma indenização por danos morais, você pode requerer uma reparação de um dano material que tenha sofrido, independentemente do dano moral e reparação do dano material, você pode requerer direito de resposta, Existem muitas maneiras de reparar eventuais abusos cometidos pela imprensa, mas a Constituição é textual. Não existe censura prévia, não pode existir censura prévia. Os órgãos de censura que existiam durante a ditadura empresarial e militar foram extintos com a redemocratização e vedada as suas criações pela Constituição de 1988. E o judiciário não pode se arvorar como substitutos, como sucessores destes órgãos que a Constituição baniu da nossa existência, baniu do ordenamento jurídico e baniu das práticas sociais. Então, não pode haver censura prévia. A Constituição é textual neste sentido. Só que esse não é o único caso de censura à imprensa que vimos recentemente. Um outro juiz da 32ª Vara, também aqui do Rio de Janeiro, o Leonardo Ferreira Chaves, é importante dar nome aos bois em episódios como esse. A pedido do banco BTG Pactual, determinou que o site GGN do jornalista Luiz Nassif retirasse do ar matérias que tratavam de esquemas envolvendo a instituição financeira, que teve Paulo Guedes como um dos fundadores e o Banco do Brasil. Voltamos aos tempos da mordaça, Damasceno. Pois é, Anderson. A censura, desde 1988, quando a censura foi abolida do nosso sistema, eu vim acompanhando isso. Várias decisões judiciais que proibiram exposições artísticas, que proibiram filmes, que proibiram livros. Então, o judiciário se arvorou neste papel. Eu, quando defendi a minha dissertação de mestrado, em 2005, analisando o processo de politização da justiça, eu cheguei a detectar essa prática e cheguei a colocar um parágrafo e uns rodapés lá exemplificando com alguns casos de censura realizados pelo Poder Judiciário. Então, efetivamente, o Judiciário, ele se pretendeu substituto dos órgãos de repressão e dos órgãos censores que foram extintos com a redemocratização do país. Mas não existe esta previsão legal, essa previsão constitucional para que o judiciário exercite esse papel. A Constituição é muito clara. Não haverá censura prévia, ressalvada a possibilidade da pessoa que for atingida ilicitamente, indevidamente, por uma matéria jornalística, buscar a reparação dos danos. Então eu acho que cabe ao judiciário julgar se a conduta foi ilícita e se causou um dano ilícito e determinar a reparação, jamais a censura prévia. E acho que isso nós precisamos pontuar bem, para que o judiciário volte ao seu lugar, porque ele também está saindo do seu quadrado, notadamente nessa questão de censura à imprensa e de cerceamento à liberdade de expressão. Ainda a respeito deste caso, Damasceno, a Associação Brasileira de Imprensa tentou ingressar como amicus curiae na ação impetrada pelo jornalista para tentar reverter essa censura ao qual foi submetido. Mas o juiz fez uma consulta ao BTG Pactual para saber se o banco concordava com esse pedido da ABI. É comum esse tipo de consulta do juiz a uma das partes, Damasceno, em uma situação como essa? Anderson, de novo, eu não vou tratar de caso concreto, mas abstratamente falando, deixa eu te falar sobre essa instituição do amicus curiae. O amicus curiae, numa tradução livre, ele é o amigo da corte.
ele é o amigo do órgão judiciário, né? Então ele atua, ele vem como assistente, né, assistente de uma das partes para contribuir com o juízo no melhor esclarecimento da questão. Então ele não vem como assistente da parte, porque tem interesse no julgamento em favor da parte, mas como ele abstratamente ele defende, ele espera que essa parte possa ter um ganho na causa, porque pode ser um assunto de relevância social que pode atingir outros que não apenas aqueles que estão litigando, e uma instituição, uma pessoa pode pedir o ingresso, né, como amicus curiae, como auxiliar do juízo. E aí também cabe ao juízo, quando há um pedido de ingresso amicus curiae, ou rejeitar de plano, né, olha, não preciso desta contribuição, né, ou deferir de plano, olha, é uma contribuição bem-vinda, a questão é relevante, né, o que a parte que requer ingresso como amicus curiae pode trazer relevantes contribuições para o processo, considerando a repercussão geral do caso, ou pode ouvir também a outra parte, garantindo aí o contraditório e ampla defesa. O fundamental é que se decida, né, em qualquer processo, em qualquer instância, né, quando se ingressa com amicus curiae, né, o fundamental é que o juiz decida, né, seja indeferindo de plano e possibilitando o recurso da parte, seja deferindo de plano, né, e permitindo o ingresso e possibilitando também o recurso da outra, ou seja, ouvindo a outra, né, contra quem, né, se pretende o ingresso, para que posteriormente se decida e o processo possa ter andamento, né? Então, a figura é uma figura de assistência, o amicus curiae é uma figura de assistência. E, portanto, o deferimento ou indeferimento, né, vai depender se efetivamente quem está em juízo precisa da assistência, se o próprio juízo precisa da assistência, ou se o caso ele tem repercussão que transcenda aqueles sujeitos que estão em juízo. Na semana passada, houve também a saída do procurador Deltan Dallagnol da coordenação da Operação Lava Jato lá de Curitiba, alegando motivos pessoais. Só que essa decisão dele acabou gerando um efeito cascata. Um dia depois, 8 integrantes da Força Tarefa em São Paulo pediram desligamento dos trabalhos da operação ao procurador-geral Augusto Aras, alegando incompatibilidades insolúveis com a procuradora natural dos casos da Lava Jato, a Viviane de Oliveira Martinez. Esse é outro tema que nós já chegamos a debater aqui no programa contigo, Damasceno. Mas parece que essa crise entre a PGR e a Lava Jato chegou ao seu ápice. Pois é, Anderson, essa saída do Dallagnol e dos demais procuradores de São Paulo é coisa muito estranha, né? O Dallagnol deixa a Lava Jato, mas não deixa as suas atribuições na Procuradoria da República. O que ele vai passar a fazer agora? Vai passar a cuidar da filha e ganhar o salário sem trabalhar, né? Então essa história está mal contada, né? Ele tinha um conjunto de assessores, ele poderia diminuir a intensidade do trabalho, né? Delegar a assessores, pedir, né, melhor assessoria, né? Na medida em que vai precisar contemplar né, um certo tempo para cuidar da filha, né? E aí eu nem sabia que antes deste episódio ele não cuidava da filha, né? Isso é um problema aí para o Conselho Tutelar de Curitiba, né? Então essa história toda está muito estranha. E aí os procuradores de São Paulo saem debandada, né, se desligando dos seus trabalhos igualmente, né, como se procuradores, como se os membros do Ministério Público, como se os juízes, como se os agentes políticos precisassem do afago dos seus chefes para fazer suas funções. Se eu precisasse de afago, né, para fazer, né, exercitar minhas atribuições ao longo da minha carreira, que já estou aqui no 27º ano, eu não teria feito nada, porque em muitos dos casos eu não tive esse afago, ao contrário, vivenciei situações em que a própria administração do tribunal é que era óbice ao meu trabalho, né? Quando o governador Sérgio Cabral endereçou via presidente do tribunal um pedido de liminares,
né, para desapossar algumas pessoas para a construção do arco rodoviário metropolitano, eu respondi ao presidente do tribunal à altura e proferi as decisões que eu tinha que proferir ao arrepio do pedido do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi matéria, né, do jornal Estado de São Paulo e de outros órgãos da imprensa na época. Então eu não vejo por que procuradores precisem do afago do Procurador-Geral da República para o desempenho das suas funções, né? Os procuradores, os promotores, os membros do Ministério Público gozam das mesmas prerrogativas da magistratura. São inamovíveis, têm irredutibilidade de vencimentos, são vitalícios. Portanto, não é por falta do afago que estão deixando suas atribuições. Eu acho que deve ter algum motivo aí que eles estão saindo pela porta dos fundos para ver se saem dos seus calcanhares. E aí não dá para dizer que a procuradora Viviane de Oliveira Martinez lhe estaria criando embaraços. Eu acho, né, e eu já li alguma coisa, de que ela descobriu algumas práticas dessas pessoas que não estariam muito condizentes com a ordem jurídica. E que, efetivamente, né, quem tem telhado de vidro, né, não pode jogar pedra. Né? É hora de sair de perto e ver se a coisa esfria para que eventuais anomalias não sejam apontadas, né, por quem descobriu onde está, né, a ponta do novelo. Aliás, Damasceno, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu ontem, por 9 votos a 1, punir o Deltan Dallagnol com censura por conta de mensagens publicadas por ele em uma rede social, nas quais se posicionou contra a eleição do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado em 2019. Você acha que foi correta essa punição? Aliás, esse não é o único processo administrativo que corre contra o procurador lá no CNMP. Como o lavajatismo, né, era um partido político, tinha uma pauta política, né, pretendia atuar politicamente, e o fez, né, descaradamente, inclusive influindo na eleição para presidente da República e retirando a presidenta Dilma do Senado, numa eleição que parecia tranquila pelo estado de Minas Gerais, eles depois tentaram também influir nas eleições para a presidência presidências das casas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E ele chegou, o Deltan Dallagnol chegou a se manifestar, chegou a se mobilizar e publicar em redes sociais mensagens contrárias à candidatura do senador Renan Calheiros, né, intervindo no funcionamento do Senado Federal. O senador representou contra ele e ele acabou recebendo esta pequena, né, sanção, né, são as menores sanções, né, que um agente do Ministério Público ou da magistratura podem receber, são a advertência, que é uma repreensão sigilosa, que vai lá e anota na ficha, ou uma censura, né, que é pública. Mas olha, uma censura já é alguma coisa, né? Já não se traduziu, né, em algo como foi a prescrição, né, de outros processos administrativos, de outras infrações, ou não aconteceu o que aconteceu com o ex-juiz Sérgio Moro, que antes das eleições já estava entabulando conversas com o candidato Jair Bolsonaro, e entre a eleição e a posse, ainda juiz, participava da equipe de transição, né? E não teve qualquer repreensão por esses fatos, assim como não teve por grampear escritórios de advogados, de divulgar conversa da presidenta da República, né, interceptada ilegalmente, porque não havia autorização judicial para tanto. Então o que aconteceu foi o seguinte: este pessoal da Lava Jato, procuradores e juízes, acabaram fazendo o que queriam fazer e sem nenhuma consequência. Então pelo menos aí tem alguma consequência mínima, né? Pelo menos a instituição, o Conselho Nacional do Ministério Público, não está referendando, né, o que este senhor, né, fez aí no passado
recente e que os danos, né, estão aí permeados pela sociedade e todos nós estamos sofrendo as consequências. Nós tivemos na última segunda-feira, Damasceno, o início lá no Reino Unido do julgamento do jornalista Julian Assange, fundador do site Wikileaks e que divulgou uma série de informações sigilosas do governo estadunidense. Há o risco de que ele seja extraditado para os Estados Unidos por ferir a lei de espionagem do país. Você acredita nessa possibilidade de extradição do Julian Assange, Damasceno? O que podemos esperar desse julgamento? Pois é, Anderson. Neste caso aí, o que nós podemos esperar é o pior possível, né? A Inglaterra não é, né, um modelo de país salvo nos livros, né? É preciso lembrar que foi a Inglaterra, né, que impediu a extradição de Pinochet, né, para ser julgado no Tribunal Europeu, né, e reconheceu que ele estaria incapacitado numa cadeira de rodas e etc. E quando ele chegou em Santiago, no Chile, ele levantou e saiu andando, né? Então a Inglaterra não é um bom exemplo, né? E o que ela tem feito, né, neste caso, né, do Julian Assange, né, em decorrência aí das publicações do Wikileaks, é algo assombroso, né? O que ela fez durante, né, o asilo deferido, né, ao Assange, a tentativa de extradição por um suposto crime sexual que ele teria cometido, algo que depois se revelou faccioso, né? Ele certamente, eu apostaria que ele será extraditado, não por crimes, né, por informações, né, sigilosas, ter violado informações sigilosas do governo estadunidense, mas por ter revelado crimes do governo estadunidense, né? E este é o problema, né? O Assange revelou ao mundo o que o governo dos Estados Unidos estava fazendo, o que o governo Obama, né, estava fazendo. Então, e os Estados Unidos são um país que tem uma preponderância dos órgãos de repressão e de informação, né? Então, o Departamento de Estado, o FBI e a CIA é que efetivamente governam os Estados Unidos, né? E aí atendendo ao interesse, né, do capital, notadamente financeiro, né, que expolia o mundo. Então, eu acho que o Assange está em maus lençóis. E depois da extradição, o que eu quero ver é como se comportará a Suprema Corte dos Estados Unidos. E nós temos o precedente, né, da Guerra do Vietnã, né, com o jornal Washington Post, em que a Suprema Corte reconheceu o direito à liberdade de imprensa, né? Vamos ver se, né, este tipo de julgamento se repete neste caso, embora a realidade seja totalmente distinta, né, da que era aquela da época daquele julgamento. Para encerrar, Damasceno, mais um caso do racismo estrutural que está colocado na maioria das instituições do nosso país. O músico Luiz Carlos Justino foi preso por engano no último dia 2, acusado de participar de um assalto à mão armada ocorrido em 2017. Ele foi abordado por policiais em uma blitz e levado à delegacia. Luiz Carlos, que é negro, foi detido porque a vítima do tal assalto o teria reconhecido por foto. O juiz que determinou sua soltura apenas no domingo, dia 6, criticou esse tipo de reconhecimento por imagem. Se o suspeito fosse branco, Damasceno, muito provavelmente o procedimento seria outro, né? Pois é, não é o primeiro caso de pessoa negra reconhecida por fotografia e que acaba sendo presa, né? Não é o primeiro caso de uma pessoa negra que a polícia sai depois do cometimento de um crime e encontra um negro e o leva para a prisão, e a vítima, muitas das vezes, apavorada, abalada emocionalmente, sem condições de promover um efetivo reconhecimento, aponta a primeira pessoa negra que vê como sendo autora, né, do crime, né, contra ela. Isto reflete muito bem o que é o racismo estrutural no Brasil. As mães de jovens negros, quando seus filhos saem de casa, temem,
né, pelos seus filhos. Não sabe se voltarão e se voltarão vivos, né? Isso é algo muito complicado na sociedade brasileira, né? Os jovens negros não podem correr pela rua, né? Se ele vir o ônibus que ele deseja pegar, ele deve deixar o ônibus e ir embora e esperar outro. Ele não pode correr para pegar o ônibus sob pena de ser acusado, né, ser confundido como alguém que corre por um outro motivo. Esse reconhecimento por fotografia, isto é um despautério, isso é uma aberração, né? Isso é algo indizível, né, sobre o reconhecimento por fotografia. Agora, a polícia faz isso e mantém arquivos de pessoas, né, dos quais ela não poderia manter, né? Agora, que a polícia esteja fazendo tudo errado, esteja criminalizando, esteja massacrando, né, a juventude negra e da periferia, né, é algo esdrúxulo. Agora, muito mais esdrúxulo é que pessoas, né, que ocupam cargos relevantes no Ministério Público e no Judiciário acabem por referendar estas práticas nefastas, né, do sistema policial, né, racista, genocida, né, praticante de crimes contra a humanidade, que é o nosso sistema repressivo. Eu acho que o problema é muito mais sério. Ele começa na sociedade, né, permeia as práticas truculentas da polícia e acaba sendo referendado. Né, essas coisas acabam sendo referendadas, né, pelo Ministério Público e, sobretudo, por quem tem o dever de zelar pelos direitos, né, que é o Poder Judiciário, né, que são juízes, né, desembargadores e ministros. João Batista Damasceno, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, foi um prazer muito grande esse nosso bate-papo, né, uma boa semana para você, né, para a Celeste e para todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Um abraço. Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. Eu cumprimento o professor de Economia dos cursos de Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Marco José Barbieri Ferreira. Marco José, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer poder estar de volta aqui no Faixa Livre. Marcos, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Marcos, a Embraer anunciou na última quinta-feira que vai demitir 2.500 funcionários em suas fábricas no Brasil. Segundo a empresa, serão 1.600 desligamentos em adesões ao chamado Plano de Demissões Voluntárias, encerrado no último dia 2, e mais 900 cortes por dispensa para ajustes do quadro de funcionários. Essas medidas têm o objetivo de assegurar a sustentabilidade da empresa e sua capacidade de engenharia. Fato é, Marcos, que esse é mais um passo no processo de desmonte de uma das maiores companhias de aviação do mundo. Como é que você recebeu a notícia da demissão desses trabalhadores e como tem observado o quadro atual da Embraer, Marcos? Eu vejo com grande tristeza e apreensão esse elevado volume de demissões promovidos pela Embraer, né? Como bem colocado, 2.500 funcionários, né? Um volume muito significativo para qualquer empresa, particularmente uma empresa no âmbito industrial, de alta tecnologia. E a minha apreensão ainda é muito maior pelo fato de que nós estamos vivendo uma conjuntura de crise econômica, né? Uma crise econômica em âmbito mundial, mas particularmente uma crise econômica no caso brasileiro, onde nós já estávamos com uma economia praticamente estagnada e agora com essa pandemia nós estamos entrando numa situação de quase depressão econômica. Então é algo bastante preocupante, né? Esse volume. E esse volume de funcionários me preocupa também no aspecto regional, no aspecto social, já que ele vai causar um grande impacto nas cidades, né, onde a Embraer está instalada. A Embraer tem as principais unidades produtivas da Embraer, são cidades de médio porte, aqui do interior do estado de São Paulo, que vão ser significativamente impactadas por essas demissões. Então, o impacto no conjunto da sociedade, nessas regiões, passa a ser bastante elevado. Mais uma vez, repetindo, num momento que nós já estamos enfrentando uma crise econômica. Por outro lado, eu não considero essas demissões como um desmonte da empresa, né? Infelizmente, eu recebo também essa notícia das demissões como algo previsível, né? Dada exatamente a crise econômica, particularmente no setor de aviação e aviação comercial, que é o principal negócio da Embraer. Então, de alguma maneira, esse é um ajuste que ela está fazendo, um ajuste difícil, um ajuste duro, vamos dizer assim, e que eu espero que seja sempre a última alternativa, né? Espero que a empresa adote outras medidas, outros cortes, que as reduções atinjam todas as categorias e apenas numa última, digamos, estratégia que se lance mão das demissões, como foi o caso, né? Ela colocou um programa de demissão voluntária, acredito que ela buscava atingir esses 2.500 demissões através do PDV, o que não conseguiu, e o restante foram demitidos compulsoriamente. Qual é o peso que essa pandemia de Covid-19 tem nesse processo de desmonte da Embraer, Marcos? A aviação foi um dos setores mais afetados pelo novo coronavírus. A pandemia é o principal determinante desse processo, não digo de desmonte, mas de ajuste, severo ajuste da Embraer, né? A pandemia, ela tem um impacto sobre a aviação, particularmente sobre a aviação comercial, um impacto sem precedentes desde o pós-guerra. Desde o pós-guerra nós nunca tivemos e vivenciamos uma situação de crise por um tempo tão intenso, com impacto sobre a aviação comercial.
A aviação comercial, ela foi reduzida, o volume de passageiros transportados nos primeiros meses da pandemia foi reduzido a um volume inferior a 10% do total. Então, muitas rotas foram canceladas, muitas operações foram canceladas. Nós verificamos várias imagens ao redor do mundo de aeroportos lotados de aviões parados, estacionados nos aeroportos, né? E mesmo as rotas que foram mantidas, elas foram mantidas com uma capacidade de utilização muito baixa. Em resumo, os aviões passaram a voar, os poucos aviões que estavam voando ainda passaram a voar vazios, né? O que agravou ainda mais a situação financeira das companhias aéreas, porque elas têm de operar abaixo do ponto de lucratividade delas. Quer dizer, elas operam com volume de passageiros baixo que não paga o custo operacional de um determinado voo. Quer dizer, elas ampliaram o prejuízo ao longo disso, ou pararam ou ampliaram. Qual o resultado que eu tenho? A quase totalidade das companhias aéreas do mundo estão numa situação financeira caótica ou fecharam as portas já. Algumas delas já entraram em falência ao redor do mundo, outras estão em processos de recuperação judicial, outras estão sendo incorporadas pelo Estado, estão sendo reestatizadas, e outras ainda buscando financiamentos públicos e privados para buscar equacionar essa grave crise. Mas em todos os casos, né, das empresas que ainda sobrevivem, nós estamos verificando o que nós chamamos de um downsizing, elas estão reduzindo o tamanho, estão reduzindo as suas operações, reduzindo os seus custos. E isso, obviamente, passa a ter um impacto muito grande nas fabricantes de aeronaves. Então, todas as fabricantes de aeronaves do mundo, não é o caso apenas da Embraer, todas as fabricantes de aeronaves do mundo estão tendo as suas principais encomendas ou postergadas ou então canceladas. Esses tempos eu tive a oportunidade de verificar de uma companhia aérea, do qual não vou citar o nome, que ela acabou de receber um avião novo de uma empresa que foi fabricada no exterior, e ela já levou o avião que saiu da fábrica para ficar estocado no deserto, uma área de baixa umidade, para poder preservar a aeronave. Então, talvez isso mostre bem o quadro da situação que nós estamos vivendo. Além desse impacto da pandemia, digamos, desse impacto agudo da pandemia que nós estamos vivendo agora, a pandemia também deve proporcionar um impacto estrutural sobre a aviação comercial. Isto mesmo no médio e longo prazo, se Deus quiser, nós tivermos uma vacina, remédios, e nós possamos superar essa pandemia, a volta da aviação comercial não deve ser nos mesmos moldes, no mesmo, digamos, patamar anterior. Até porque grande parte, se nós formos dividir a aviação, uma grande parte dos voos são realizados, digamos, de turismo de negócio ou voos de negócio, que são executivos, empresários, funcionários de empresas, acadêmicos, que vão participar de reuniões, eventos, vendas ao redor do mundo, em outras cidades, em outros países. Grande parte desse serviço, digamos, desse, entre aspas, turismo de negócio, que movimenta as companhias aéreas, eles tendem a se reduzir, porque por conta da pandemia, as pessoas, as empresas precisaram, as instituições, as empresas, as pessoas precisaram se reestruturar de maneira a poder realizar os negócios, de poderem participar de eventos online, de poderem fazer reuniões de maneira não presencial. Então, de um lado, nós temos um grande avanço, vai haver uma grande demanda por avanços tecnológicos,
no segmento de tecnologia da informação e comunicação, mas, por outro lado, tende a haver uma redução estrutural na demanda por parte desse turismo de negócio, que, por sua vez, tende a continuar impactando também no médio prazo o segmento das empresas fabricantes de aeronaves. Agora, aquele negócio com a Boeing, que acabou não se concretizando, felizmente, deu uma noção da importância da Embraer no mercado da aviação. Não era essa a oportunidade para que houvesse ainda mais investimentos na companhia, Marcos? Essa estratégia equivocada, né, de desmonte da Embraer e da transferência do seu principal negócio, o negócio da aviação comercial, para a estadunidense Boeing, felizmente foi cancelado, né? Felizmente foi interrompido, né, por uma própria desistência da Boeing. No entanto, ao longo dos últimos 2 anos e meio, né, em preparação a essa estratégia, a direção da Embraer implementou um processo de cisão da empresa. Quer dizer, a Embraer, que foi desde a sua origem, ela foi criada como uma empresa integrada, todas as suas atividades, todos os seus negócios estavam integrados à produção de aviação comercial, de aviação militar, depois da aviação executiva, sempre trabalharam de maneira integrada, com elevada sinergia. Por conta dessa estratégia equivocada, ela precisou ser cindida. Então foram criadas um outro CNPJ e as atividades, unidades produtivas, equipes foram cindidas em 2. Então, algumas unidades produtivas que estavam conjuntos precisaram ser transferidas de uma planta para outra, equipes que operavam em conjunto de maneira integrada precisaram ser divididas em 2, e tudo isso gerou custos, né? Gerou custos do aspecto financeiro para levar esse desmonte, essa cisão, um custo do ponto de vista operacional, porque ela funcionava de maneira integrada e agora ela foi dividida, digamos, não só no CNPJ, mas operacionalmente ela foi dividida em 2 empresas, e também um impacto do ponto de vista estratégico, porque enquanto ela estava buscando e perseguindo essa cisão, ela deixou de investir em novos projetos, em novas áreas. O que ocorreu após a desistência da Boeing e, felizmente, como colocado, o cancelamento dessa operação? A necessidade da Embraer reintegrar as suas atividades. Ela tem que voltar a operar, voltar a reintegrar as suas atividades para assim operar como uma empresa integrada, com elevado grau de sinergia, como ela sempre operou ao longo da história. E poder também partir para novos projetos. Então, o que você colocou está bem colocado. Seria oportunidade da Embraer avançar para novos projetos, aproveitar essa reintegração da empresa para avançar em novas áreas? Sim, eu acredito que, de certa maneira, ela até está seguindo essa estratégia. Ela está buscando a reintegração e está colocando, pelo menos foram colocados novos projetos aí, que ela está buscando desenvolvimento. Um projeto, a priori, na área comercial de aeronaves turbohélice e um outro projeto de aeronaves de transporte militar leve, provavelmente com tecnologia híbrida, isto é, elétrica e de combustível fóssil. Então, ela acredito que vai seguir, ela tem demonstrado e sinalizado que vai seguir essa estratégia. No entanto, ela, enquanto ela estava adotando a estratégia equivocada, ela teve perdas, perdeu tempo, perdeu recursos, perdeu operacionalidade, que agora vai ter que recuperar. E tudo isso, né, numa situação ainda que é num contexto muito mais grave agora, que é o contexto o quê? Da pandemia. Então, com certeza, essa, digamos, reintegração, recuperação da Embraer de novos projetos, é necessário que ela avance e busque essa estratégia,
mas no momento é um momento, digamos, de turbulência, um momento de dificuldades econômicas para o conjunto do setor aeronáutico em âmbito mundial. O que é possível ser feito, Marcos, para que a Embraer volte a ser a grande empresa que sempre foi? Como o Estado brasileiro deveria intervir neste caso? Como colocado, a Embraer enfrenta um duplo desafio, né? De um lado, a necessidade de ela reintegrar suas atividades, recuperar sua capacidade operacional, adotar uma estratégia de desenvolvimento de novos produtos, né, que incorporem novas tecnologias. Isso junto, né, com um desafio muito maior, que é o desafio de enfrentar essa crise sem precedentes da aviação, né, particularmente da aviação comercial, causada pela pandemia do Covid. Então ela está colocado para a Embraer esse duplo desafio, né? Então como ela vai enfrentar isso, né? De uma parte ao lado da empresa, né? A estratégia que parece agora estar direcionada de maneira correta, isto é, recuperar, reintegrar as atividades, lançar novos produtos, se reestruturar, né? Mas por outro lado, né, isso não é possível de ser realizado sem um forte suporte do Estado. Não apenas no caso da Embraer, né? A gravidade da crise econômica, particularmente sobre o setor de aviação, causada pela pandemia, fez com que todas as empresas fabricantes de aeronaves, particularmente os fabricantes de aeronaves comerciais ao redor do mundo, tenham de ter um suporte do Estado. E esse é um setor que, de alguma maneira, o Estado sempre, nos diversos países, sempre ofereceu suporte, de diversas formas, através de financiamentos, compras, ou mesmo através de criação de empresas estatais. E o caso brasileiro também, nós analisarmos a história da Embraer, nós analisarmos o histórico da Embraer, ela é o resultado de um muito bem sucedido projeto de política industrial. A Embraer é o resultado de uma política industrial muito bem sucedida, uma política industrial que se inicia lá atrás, no final da década de 40, quando Casimiro Montenegro, na Força Aérea, começa a criar o CTA e depois o ITA, depois em 69 a criação da Embraer como uma empresa estatal, a partir daí um suporte, mesmo com a privatização dela em 94, pós-privatização, o suporte do Estado passa a ser um suporte permanente em diversas áreas, com a encomenda de novos projetos, garantias, financiamentos, particularmente financiamento às exportações. Nesse momento de crise que nós estamos vendo, a necessidade do suporte do Estado é muito mais decisiva, é uma necessidade premente que a empresa tem para poder se manter, poder sobreviver e passar por essa crise, né? O que nós verificamos aqui, houve já um suporte, foi oferecido um suporte por parte do BNDES, recursos de financiamento do próprio BNDES, com recursos do BNDES, e uma outra parte com recursos de bancos privados coordenados pelo BNDES. Entretanto, dada a gravidade da crise, é importante que esse suporte do Estado seja ainda mais robusto. Então, a necessidade que a Embraer tem de recursos para investimentos, então a encomenda pública, o poder público através das compras públicas passa a ser essencial, tanto a encomenda de aeronaves e projetos que ela já havia feito, isto é, por exemplo, antecipar a encomenda de aviões militares ou ampliar o volume de encomendas, como também é fundamental a encomenda do desenvolvimento de novos projetos, para que ela possa manter a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade de desenvolvimento ao longo desse período de crise, né?
Fora isso, também é importante o financiamento das exportações, inclusive do ponto de vista da atuação geopolítica do Brasil, preservando e garantindo os interesses das empresas brasileiras, assim como os outros países buscam garantir e preservar o interesse das suas empresas estratégicas, e é mesmo o aporte da empresa, dada a necessidade, e se a crise se agravar, a necessidade mesmo de um aporte, isto é, participar diretamente do capital da empresa, havendo, digamos, dependendo do caso, a necessidade de uma estatização parcial ou mesmo majoritária, se for o caso. Como colocado, acho que nesse momento não se deve descartar nenhum instrumento e nenhuma alternativa. Acho que o objetivo é um objetivo de preservar a empresa, preservar a tecnologia, preservar empregos. E o governo deve adotar os instrumentos que forem necessários para superar esses desafios colocados. Fato é, Marcos, que a nossa economia passa talvez pelo pior momento. Entramos em mais um período de recessão, com a maior queda do Produto Interno Bruto na história, sendo registrada no último trimestre. O consumo está estagnado porque a renda da população só cai ao longo do tempo. O Estado nada faz para promover uma distribuição de renda mais igualitária. Você vê uma saída neste cenário? Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem enfrentando a maior crise econômica da história. Essa crise é uma crise que agora é agravada pela pandemia do Covid-19. E como resultado, você coloca a maior recessão, trimestre com maior recessão da história. Mas é importante nós frisarmos que essa crise não começa agora com a pandemia. Ao contrário, ela é agravada com a pandemia. Essa crise é uma crise que vem de alguns anos atrás e que se evidencia em 2015, e desde 2015 ela vem de maneira permanente na economia brasileira. Na economia em 2015, nos anos de 2015 e 2016, nós tivemos anos de recessão, e nos anos de 2017, 18, 19 e agora, no início de 2020, uma estagnação econômica. O Brasil nunca ficou, ao longo da história, um período tão longo em crise econômica. E agora, neste contexto, nós temos um agravamento ainda maior com a questão da pandemia. Acredito que essa crise só não é maior, os impactos dessa crise até agora não foram maiores por conta do período de crescimento que nós tivemos na fase anterior, particularmente de 2004 até 2012, onde o Brasil viu um período de grande expansão econômica, de grandes investimentos, acumulação de riqueza. Então isso, de alguma maneira, essa riqueza amealhada pela sociedade, pelo país, o PIB, digamos assim, que se expandiu no período anterior, está sendo agora, de alguma maneira, perdido ao longo desses últimos anos. E o resultado disso é o resultado de uma política econômica totalmente equivocada. É uma política econômica que vem sendo adotada desde 2015, independente do governo que esteja à frente das decisões do país. É uma política voltada fundamentalmente para o ajuste fiscal, para o corte de gastos, corte dos gastos públicos, da redução do papel do Estado, não só como um agente que investe diretamente, mas também como indutor, como regulador da economia, como indutor da expansão dos outros setores econômicos. Então há o quê? Uma redução do papel do Estado na economia, uma política que restringe a capacidade de investimento do Estado, e uma política somada a uma política de liberalização econômica, uma política, digamos,
de maneira simplificada, uma política econômica neoliberal que vem sendo adotada, né, e que vem impactando sobre o crescimento econômico. Claro, isso de maneiras bastante gerais, de linhas bastante gerais que eu estou colocando. Qual a saída? Exatamente reverter esta política econômica. E o que está se verificando em âmbito mundial. Uma recuperação do papel do Estado. O Estado está passando a ter um papel central. Sempre teve em setores estratégicos, em novas tecnologias, e agora, por conta da pandemia, isso fica ainda mais evidente. Essa participação, esse papel do Estado é central, é evidente. E o Brasil só vai conseguir se recuperar se ele passar a adotar uma política econômica diferente, onde o Estado passe a investir, passe a recuperar sua capacidade de investimento, passe a recuperar sua capacidade de induzir outros setores econômicos ao crescimento e à expansão. Caso contrário, nós tendemos a ter um agravamento dessa crise econômica. E qual é o papel da indústria em uma situação como essa, Marcos? Nosso parque industrial está sendo desmontado governo após governo. Nossa economia está baseada na exportação de commodities, não há produção interna de manufaturados, vem tudo de fora. Não era hora de se investir na indústria para gerar empregos e movimentar a economia? Este é o ponto-chave. Esta é a questão-chave para que a economia possa crescer no longo prazo, gerar riquezas, gerar desenvolvimento para a sociedade. A capacidade da economia produzir bens e serviços que incorporem cada vez maior valor. Isto é, que tem que nós chamamos de economia cada vez maior valor adicionado. E nisso eu necessito de produtos que incorporem tecnologia, e somente a indústria, no sentido obviamente amplo, incluindo os setores de serviços, etc., que incorporem esse valor adicionado. Então, esse é o ponto-chave, para que a economia brasileira possa avançar no longo prazo, possa crescer, para que o Brasil possa conquistar uma posição além do que aquele possui hoje na economia mundial. Nós temos que avançar para setores que agreguem maior valor, que agreguem maior riqueza, e isso somente é possível com a incorporação de tecnologia, que por sua vez somente é possível através da ampliação dos setores mais avançados e dos setores tecnológicos. E infelizmente, ao longo das últimas décadas, não é nem ao longo dos últimos anos, mas ao longo das últimas décadas, o que nós estamos vendo no Brasil é um processo chamado de desindustrialização. Isto é, o setor industrial, os setores geradores de maior valor agregado, de maior riqueza, estão perdendo espaço na economia brasileira para setores tradicionais, para setores que proporcionalmente geram menor riqueza, geram menor valor agregado. Então, é fundamental para que o Brasil tenha uma política de desenvolvimento nacional. O Brasil, o Estado, como coloquei anteriormente, o papel do Estado é um papel central para recuperar a economia. O papel do Estado no sentido de investimentos públicos, de induzir a economia, mas como isso é feito? Fundamentalmente através de políticas industriais. Isto é, política de recuperação e de indução de setores que gerem alto valor agregado na economia. Um dos exemplos colocados é o próprio tema da nossa entrevista, a indústria aeronáutica. Então, qual a importância da Embraer? Qual a importância da indústria aeronáutica para o Brasil? A indústria aeronáutica para o Brasil é o único setor que nós temos que gera alto valor agregado, que gera alto valor adicionado e que ocupa uma posição de destaque em âmbito internacional. É o único setor, digamos, de alta tecnologia com uma participação ativa
no cenário internacional. Então, o que seria importante? Que nós possamos também ter outros setores, não apenas o setor aeronáutico, e preservar o setor aeronáutico, fortalecer, mas que o Brasil possa ter outros setores que possam gerar riquezas, que possam gerar valor adicionado, né? Então, isso é fundamental para que o Brasil possa se desenvolver, possa gerar empregos de alto valor, empregos qualificados, riqueza. Esse é o ponto-chave do desenvolvimento e, como diríamos, da riqueza de um país. Marcos, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Eu é que agradeço a oportunidade, deixo um abraço a você e aos seus ouvintes. Obrigado. Conversamos aqui com o professor de Economia dos cursos de Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Marcos José Barbieri Ferreira. Eu aproveito agora para retomar a leitura dos recados de vocês ouvintes, que como sempre estão muito acumulados aqui em minhas mãos. No Facebook, o Pedro Paz diz: "Bom dia, não consigo entender por que o Faixa Livre não é transmitido ao vivo no YouTube." Pois é, Pedro, mas a grande questão é que o programa ele está sendo disponibilizado no Facebook às 8 da manhã, todos os dias em que ele vai ao ar, meu amigo. Você pode ouvir o Faixa Livre no nosso canal no YouTube na íntegra, a partir da hora em que o programa é colocado no ar, às 8 da manhã, todos os dias da semana, Pedro. Isso até facilita para que os ouvintes que não conseguiram escutar o programa desde o início possam acompanhar o Faixa Livre no momento que quiserem. Tá bom, Pedro? Um abraço para você. O André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, pelo YouTube, ele diz: "Bom dia, família Faixa Livre. Sigo ligado nessa trincheira radiofônica independente e comprometida por mais de 2 décadas. Espaço que muitos verberam e reputam como tal, mas que poucos dão a merecida e fundamental contribuição para o seu melhor funcionamento. Parabéns pela resistência histórica, apesar das adversidades e falta de apoio. Abraços." Um abraço para você, André. Obrigado aí pelo teu comentário. Você que já é um nosso ouvinte histórico, há muito tempo acompanha a nossa luta aqui no Faixa Livre. Inclusive esteve conosco, nos concedendo uma entrevista recentemente. Os seus comentários são muito importantes aqui para nós no Faixa Livre, tá bom, André? Um abraço para você. No YouTube, o Moisés Lima diz: "Bom dia, família Faixa Livre. Meus parabéns pelo editorial desta segunda-feira, 24 de agosto, por ampliar a resposta da ex-presidenta Dilma a esse jornal minúsculo, idiota, porta-voz dessa direita insensível, burra e canalha. A senhora ex-presidenta cometeu erros de avaliação no seu governo, mas com certeza não pode ser comparada a esse genocida, irresponsável, ignorante e criminoso que hoje governa esse país. Ela foi, no exercício do seu mandato, uma pessoa honesta e que sofreu um golpe que a tirou do poder. Um abraço a todos." Obrigado pelo teu recado, Moisés. Ele se refere ao editorial que o jornal Folha de São Paulo publicou, comparando a gestão da presidenta Dilma com o governo de Jair Bolsonaro. É verdade, Moisés, essa comparação é de fato muito injusta. Obrigado pelo teu recado mais uma vez, meu camarada. No nosso Instagram, o Wagner Rangel diz: "Junto com o Duplo Expresso, é um dos melhores programas para não ser marechal das coisas mínimas." Obrigado aí pelo teu elogio e pela tua audiência, Wagner. Já o Marcos Antônio, lá no Facebook, ele faz uma sugestão aqui de entrevista. Ele diz: "Posso fazer uma sugestão de entrevista, que seria o jornalista e escritor Palmério Doria. Ele é um monstro, extremamente afiado e muito inteligente, como vocês sabem, mas eu quase não o vejo em programas. Uma pena. Daí pensei em vocês para entrevistá-los, não é mesmo? Obrigado pela atenção e vida longa ao Faixa Livre. Saudações ao eterno Paulo Passarinho." Obrigado aí pela tua sugestão, Marcos. A gente já passou aqui as mãos da Celeste Sintra e eu também já mandei as tuas saudações ao nosso querido Paulo Passarinho, que nos acompanha aqui diariamente no programa. Um abraço para você também, Marcos. Novamente o André, ouvinte lá do Morro da Formiga, diz: "Bom dia, família Faixa Livre. Sobre a questão Dilma, Folha de São Paulo, avalio que a ex-presidenta, assim como Lula, foram vítimas do problema que eles mesmos ajudaram a se perpetuar. Tiveram longos 13 anos e nada realizaram de minimamente relevante para uma democratização da comunicação e o enfraquecimento do poderio de grandes monopólios que nos infelicitam há décadas." É verdade, André. Infelizmente você tem razão. Os governos do PT pouco fizeram para que a comunicação fosse democratizada no Brasil, para que esse monopólio fosse rompido. E só iniciativas independentes como essa nossa aqui do Faixa Livre levam informação de qualidade para a população. Infelizmente a gente tem de concordar com você, André. Um abraço e obrigado pelo teu recado.
No nosso site, na entrevista que nós fizemos com o presidente do Sintect, o Ronaldo Martins, o Marcelo Martins diz, muito bom e verdadeiro, elogiando aqui a entrevista do presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, o Ronaldo Martins. No YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos diz, bom dia para todos do programa Faixa Livre. Bom dia a você também, Ivan. Eu sei que você nos acompanha aqui diariamente, está nos ouvindo aqui nesse momento. Um abraço para você. No nosso Instagram, sobre o falecimento do jornalista Washington Novaes, o Daniel Pinto Rodrigues diz, meus sentimentos a todos os ouvintes. É verdade, Daniel. Infelizmente, a perda do jornalista Washington Novaes, que foi sempre um apoiador nosso aqui do Faixa Livre, muito nos entristeceu. Fica aí o teu registro e a sua homenagem. Obrigado para você, Daniel. No nosso YouTube, o Ivan Antero, mais uma vez, nos deseja um bom dia e sugere uma entrevista com o Sindicato dos Bancos sobre a greve. Pois é, Ivan, o teu recado aqui é tão antigo, eu estou tão defasado aqui na leitura dos recados que nós até já entrevistamos a presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, a Adriana Analesso, falando a respeito dessa greve dos bancos. O Moisés Lima diz, bom dia família Faixa Livre, gostaria de sugerir uma entrevista com o líder dos entregadores antifascistas de São Paulo, o Paulo Lima, mais conhecido como Paulo Galo. É uma pessoa, assim como Lula, quando começou na política dos anos de 1980, tem uma fala muito popular, bem rasteira, mas com muito conhecimento da política e muito contra o capitalismo. Obrigado e um abraço a todos. Eu vou aqui passar a sua sugestão às mãos da Celeste Sintra, tá bom, Moisés? Obrigado aí pela tua sugestão de entrevista aqui pro programa. No nosso Facebook, o Matheus Macedo diz, vida longa ao Faixa Livre. Obrigado aí pelo teu elogio, pela tua audiência, Matheus, pelo teu recado. Vocês fazem parte, vocês ouvintes são parte fundamental do nosso Faixa Livre em todos esses 25 anos que nós estamos no ar. Muito obrigado aí pelos recados de vocês. No Facebook, o Alexandre Tupinambá. É imprescindível ouvir as reflexões dos camaradas Nildo Ourix e Daniel Correia da Silva no programa Faixa Livre. É verdade, Alexandre, esse elogio que você faz aqui ao Nildo Ourix e ao Daniel Correia se estende também a nós de toda a equipe do programa Faixa Livre. Eles dão opiniões muito importantes aqui para o debate político no nosso programa. No YouTube, a Amanda Burussolo nos manda um bom dia. Bom dia você também, Amanda. Já no nosso site, na entrevista que nós fizemos com o Carlos Weiner, o Pedro Miguel Braga diz, excelente visão do Carlos Weiner, muito precisa a compreensão na qual ele trabalha com as categorias de esquerdas sociais e esquerdas de Estado, assim como a desconstrução que faz do preconceito usado pelas esquerdas tradicionais acerca das ações sociais e movimentos chamados de espontaneístas. Muito bom. Obrigado aí pelo teu recado, Pedro. A gente vai passar ele às mãos aqui do Carlos Weiner e a gente concorda muito com você. Essa diferenciação que o Carlos Weiner faz a respeito das esquerdas de Estado e das esquerdas sociais, a gente concorda plenamente com você, Pedro. Um abraço. No nosso site também, na entrevista que nós fizemos com o professor Lincoln Abreu Pena, a Márcia Helena diz, parabéns, muito boa palestra. Já o Paulo Azevedo, no nosso Instagram, comenta o seguinte, entrevista incrível de Daniel Correia sobre os reais propósitos lançados nas convenções dos partidos para as eleições nos Estados Unidos. Obrigado, Faixa Livre. Obrigado a você, Paulo, pelo seu recado e pela sua audiência aqui ao programa. A gente fica feliz que você tenha gostado das opiniões do Daniel Correia da Silva aqui pra gente. Já no nosso YouTube, o perfil Os Games, os Players diz, moro em São Paulo, descobri o programa recentemente, hoje não perco um. Parabéns a todos que mantêm esse nível de informação. Parabéns mesmo. Poxa, rapaz, muito obrigado pelos seus elogios. É uma pena que você não tenha o seu nome aqui. Você se identificou apenas como um perfil lá no YouTube, os Gamers, os Players. Mas a gente fica muito feliz pela tua audiência e por você ter descoberto o Faixa Livre no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado mesmo pela tua audiência. O Alfredo Jorge nos incentiva aqui e diz, vamos Faixa e o Homem do Canhão, se referindo ao nosso comentarista Nildo Ourix. Um abraço para você, Alfredo. O Martim Dornelles diz, grande debate, também em referência à entrevista que nós fizemos com o Nildo Ourix. Já o André, do Morro da Formiga, mais uma vez coloca aqui o seu comentário. Ele diz, bom dia, família Faixa Livre. A relação entre a temática racial e Obama foi com toda certeza bastante incipiente, pelo simples fato do ex-presidente ter em comum com a questão somente a melanina em sua pele. Tá aí a crítica do André a respeito da participação do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lá nas convenções partidárias que aconteceram no último mês. Obrigado aí pelo teu comentário, André. Um abraço para você.
Lembrando que as participações de vocês, ouvintes, aqui para o nosso programa via telefone estão inviabilizadas atualmente por conta da pandemia. Vocês podem nos enviar recados aqui para o Faixa Livre através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. E não podemos esquecer também no nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia. Bom dia a todos e todas. Estamos aí mais uma vez organizando nossa mobilização, pautando o debate político, estratégico aí em relação a Petrobras, estatais, a toda a luta do povo brasileiro, e agradecendo à rádio e aos ouvintes que estão também sempre conosco. Um abraço. Eduardo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco para essa entrevista. Eduardo, a categoria petroleira está novamente em campanha salarial, algo que se tornou muito difícil nos últimos anos, como cansamos de repercutir aqui no Faixa Livre. Entre os dias 2 e 18 de setembro, a Federação Nacional dos Petroleiros realizará assembleias para consulta aos trabalhadores em relação ao acordo coletivo de trabalho apresentado pela Petrobras, mas parece que o indicativo da FNP é pela rejeição da proposta, não é isso? Eu gostaria primeiro que você falasse um pouco sobre esse ACT entregue pelo estatal. O que foi apresentado pela direção da Petrobras e quais são os principais problemas desse acordo na visão da Federação Nacional dos Petroleiros? Bom dia mais uma vez, eu que agradeço o convite aos sindicatos, o Sindipetro RJ e a FNP. É verdade, a gente está no período aí do acordo coletivo. Os principais problemas que a gente pode identificar logo de cara, primeiro, que na verdade toda a nossa política, toda a nossa proposta foi de não abrir uma negociação coletiva no momento como o país e o mundo está vivendo, ou seja, a gente propôs adiar a negociação do acordo coletivo para depois da pandemia, em condições normais, tanto de negociação quanto a cabeça das pessoas estarem voltados com tranquilidade suficiente para isso, e também, do ponto de vista de uma paridade de direitos, por assim dizer, da nossa capacidade de organização, de mobilização e tudo. O que a Petrobras, da direção da Petrobras, o governo, que resolveu fazer é, pelo contrário, se aproveitar para tentar cortar direitos durante a pandemia. E o mais irônico é que o principal ataque que a gente identifica nesse acordo coletivo, nessa proposta de acordo coletivo, é justamente o plano de saúde, ou seja, no meio de uma pandemia, a Petrobras ainda faz uma proposta de onerar nossa coparticipação no plano de saúde. Não é aumentar pouca coisa, é aumentar absurdamente. As pessoas vão pagar mais de 1000% daqui a 2 anos, o grupo mais prejudicado, que é, inclusive, os aposentados que ganham menos, ou seja, os mais idosos que ganham menos, são aqueles que vão pagar mais de 1000% do que gastam hoje. Isso é um escândalo, uma média aí de 300, 200 e tantos, 300% de aumento no nosso custeio, na tabela de grande risco, né? Através de utilização de índices, e dentro disso tudo, uma política por trás disso, uma política de montar uma associação, montar uma fundação, uma associação que vai privatizar, afastar, terceirizar, né, cada vez mais nosso plano de saúde, que é uma das conquistas do petroleiro, que é o que faz, inclusive, reter, né, os quadros, cérebros, tudo isso é importante, o acordo coletivo é importante, antes de mais nada, né, por uma questão de merecimento, obviamente, dos trabalhadores terem um trabalho digno, terem condições, benefícios, direitos dignos, mas também do
ponto de vista da própria empresa de reter seus quadros. O que a Petrobras, a direção da empresa, está fazendo hoje é justamente o contrário, é botar para fora ou por demissão voluntária, ou pelos planos de demissão, que por trás disso também tem a grande questão de fundo disso tudo. A grande questão de fundo disso tudo que está refletida também no acordo coletivo é a privatização da Petrobras, né? A Petrobras hoje, a gente já conversou inclusive aqui no programa sobre isso outras vezes, a Petrobras hoje está sendo desmontada, fatiada, esquartejada e vendido cada pedaço a preço de banana. E dentro disso tudo, né, também na pandemia, durante a pandemia, se aproveitando, né, o governo, a direção da empresa se aproveitando para esquartejá-lo e vendê-lo também durante a pandemia. Além disso, além desse principal item que está sendo mais polêmico aí, que é a questão do absurdo aumento e objetivo claro de acabar com o nosso plano de saúde, e por trás disso também a questão da privatização. Além disso, por exemplo, a Petrobras já identificou que quer colocar alguns milhares, dezenas de milhares de trabalhadores em teletrabalho permanente. Só que se nega a regulamentar esse teletrabalho no nosso acordo coletivo. Isso é um verdadeiro absurdo. A Petrobras, ao mesmo tempo que aumenta o plano de saúde, né, tanto a tabela de grande risco quanto a coparticipação, nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo também propõe reajuste zero. Ou seja, nós de fato vamos ter redução salarial. Essa proposta de reajuste zero para este ano, com correção apenas pela inflação em 2021, é uma tragédia, Eduardo. Isso sem contar a AMS. O que é que vocês da FNP pretendem reivindicar para esse acordo? Já há um esboço dessa proposta que vocês querem colocar na mesa de negociações? Sim, inicialmente a gente propôs, inclusive, um resgate do acordo coletivo de 2015, que é aquele quando a gente até é fruto daquela grande greve que teve em 2015, que a gente conseguiu barrar uma série de ataques que eles tentaram impor naquele momento. Agora, o que a gente está centralmente colocando nesse momento é justamente esses pontos que eu falei, né? Além de colocar coisas importantes, totalmente factíveis, como, por exemplo, a comissão de anistia, a volta a reuniões da comissão de anistia, etc., que a gente está pleiteando centralmente primeiro, a questão de regulamentar o teletrabalho, a própria questão do reajuste. Em relação à AMS, nós estamos propondo o adiamento da discussão até setembro de 2021 e, nesse momento, se a Petrobras for obrigada por lei a negociar, a fazer alguma mudança no seu regulamento, a gente sentar para negociar nesse momento. Não agora, não decidir isso agora, nem começar a implementar no início do ano que vem, e muito menos um acordo de 2 anos, já prevendo 50%, 50-50 lá na frente. O que nós estamos propondo adiar essa discussão, mantém como está, adiar essa discussão, e a gente volta a começar a conversar, caso a Petrobras seja realmente obrigada a fazer alguma modificação, porque o que ela está se valendo hoje é de uma resolução da CGPAR que não tem força de lei, e além disso já teve a sua validade suspensa por uma liminar, ganha pela FNP, então, e que está valendo. Então, o que a gente está fazendo agora, assinando esse acordo, não permitindo que ela venha a ser julgada, porque a nosso favor, porque o que a gente está assinando um acordo coletivo, se a gente assinar um acordo coletivo, passa a valer isso. Assim, em relação à nossa contraproposta também, nós estamos propondo uma redefinição, uma nova redação para as cláusulas 41 e 42, que falam justamente sobre a questão da segurança do emprego, porque está sendo colocada uma cláusula que é importante, óbvio, que a Petrobras vai se abster de fazer demissões sem justa causa no item
redução de pessoal, né? Mas tá, no nosso entender, essa cláusula não é suficiente para segurar os planos de privatização da Petrobras, porque é isso que vai acontecer, e junto a isso, a Petrobras tem uma política de transferência obrigatória a partir justamente dessas privatizações, dessas vendas que estão acontecendo. Isso por si só já vai expulsar e tem expulsado milhares de trabalhadores, como o próprio Castelo Branco já falou, né, que pretende até o final do ano expulsar, né, demitir pelo PDV mais 10 mil pessoas e, junto com as privatizações das refinarias, mais 5 mil. Então, isso é o que o governo fala, isso que a direção da empresa fala, e essa cláusula nos parece suficiente, inclusive porque tem uma cláusula regulamentando anteriormente regulamentando justamente como que se dá a demissão das pessoas. Então, acho que isso é importante ressaltar também, que a gente exige e acho que é possível negociar uma cláusula de segurança de segurança do emprego e contra as transferências arbitrárias, que é muito importante isso, tanto para garantir as pessoas quanto para garantir, né, para combater essa política de privatização. Como é que pode, Eduardo, a Petrobras querer aplicar reajustes que chegam a 883% no plano de saúde dos aposentados? Eu te confesso que nunca vi nada parecido com isso em uma negociação de ACT. É justamente isso que nós comentávamos. É inacreditável um reajuste dessa monta. Inclusive, por exemplo, quando a gente tem o acordo fechado pela Caixa agora, que manteve os 70-30. Mas isso é uma política, né, como a gente diz isso, não é uma questão só do plano de saúde em si, é uma questão de tentar destruir, como estão fazendo com a Petros, como estão fazendo com a MS agora. Agora, parece que a Federação Única dos Petroleiros tem um indicativo de aprovação desse ACT. Vocês têm dialogado com a FUP a esse respeito, Eduardo? Sim, o indicativo da FUP é a aceitação desse acordo coletivo. Na minha opinião, isso é um grande erro, é mais uma grande traição da FUP em relação aos seus associados, em relação à sua base, aos seus trabalhadores representados e a toda a categoria, porque a gente sabe que o peso que tem quando uma federação dá um indicativo, principalmente indicativo junto com a empresa, de indicação de uma proposta, e digo mais, não só o indicativo de aprovação do acordo, como a venda de uma ideia de que como esse acordo fosse positivo, porque não há, em última instância, não há um problema em você, depois de fazer uma luta, fazer uma greve, depois de fazer toda dar toda a batalha, assinar um acordo, como, né? Aliás, no final das contas, é isso que acontece. Agora, desde o início, da primeira proposta basicamente apresentada, porque houve duas propostas que foram sequer consideradas direito. A primeira proposta que a gente começa a organizar, de verdade, a categoria para o enfrentamento, a FUP indica aceitação, vendendo isso como uma vitória e mais, fazendo um terrorismo na base da categoria, o mesmo terrorismo que a gente escuta e já escutou no passado, feito pela empresa, que vai vencer o ACT, que dia 1º, né, de setembro venceu o ACT, que a gente vai ficar sem acordo, tal, que a gente sabe que não é assim que a banda toca, pelo contrário, é possível, é só ver o exemplo dos Correios, exemplo de Metroviários, exemplo de Metalúrgica, da Renault, enfim, que as categorias estão lutando, estão se organizando, e é possível, e esse é o nosso objetivo, isso é o que a gente acha certo, que seria certo a FUP fazer. A grande questão, Eduardo, é que virou costume da Petrobras nos últimos anos propor ACTs que prejudiquem os trabalhadores. No ano passado, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho teve de intervir para que se chegasse a um entendimento, e mesmo assim ficou longe do ideal. Sim, acho que a gente não deve sequer contar com a justiça do nosso lado, porque também, de uma forma geral, ela responde aos poderosos do país, ao governo, aos grandes poderes econômicos, de uma forma ou de outra, inclusive por concepção dos próprios juízes, né? E existe muito essa esperança, essa coisa na cabeça da categoria, que delega, né, a pauta jurídica às nossas mobilizações. Eu acho que o que a gente tem que fazer pelo contrário, organizar a categoria e ir para a mobilização,
e o jurídico, né, o judiciário deve manter essas relações à interpretação da lei. Agora, mesmo assim, né, digo, a sua interpretação da lei, mas mesmo assim, a Petrobras, por exemplo, já perdeu várias ações, vários processos, várias ações nesse último processo, né, do ponto de vista das ações de resiliência, das questões de saúde, da Covid-19, tem perdido uma ação depois da outra, tem conseguido liminares importantes para esse período, porque se exacerba nesse direito, inclusive, né, inclusive nos aspectos jurídicos, nos aspectos legais previstos em lei, a direção da empresa e o governo tem extrapolado muito. Vocês cogitam entrar em greve caso não haja um entendimento em torno desse ACT, Eduardo? Esse tema chegou a ser discutido por vocês lá da FNP? Certamente foi discutido. Acho que a greve não é agora, a gente não está votando greve agora nas assembleias. O momento é de rejeitar essa proposta, chamar uma grande plenária nacional, ver quais bases rejeitaram, por onde que a gente pode reagir, voltar à mesa de negociação, apresentar a contraproposta à empresa e tomar outras medidas, inclusive no judiciário, nas esferas políticas, nas esferas administrativas, e também é possível e necessário organizar uma greve da categoria, né, para combater essa política daí. Agora, eu digo, não é agora, mas a gente tem que ter isso sim, manter isso como um horizonte, né, como um horizonte que pode ser breve, inclusive dependendo, obviamente, da postura da Petrobras e da reação dos próprios trabalhadores a essa proposta, que é o que a gente vai discutir, verificar e aferir nas assembleias. Agora, é muito importante saber que sem a mobilização provavelmente não vai avançar nada. E disso é que a FUP já abriu mão. Mas do nosso lado a gente vai fazer o que a gente acha correto, que tem que ser apostar, não aceitar as derrotas da categoria, não entregar o jogo antes do segundo tempo, como se diz. É isso que é a nossa disposição. E não é só isso, Eduardo. Como é que anda aquela ideia absurda da Petrobras de cortar salários de funcionários em meio à pandemia? Vocês conseguiram reverter essa medida? Sim, essa é uma das coisas que a Petrobras perdeu, né, que não conseguiu impor uma redução salarial para toda, né, para a maior parte da categoria, e outras medidas também estão sendo discutidos, debatidos, inclusive, né, juridicamente, inclusive com liminares a favor da FNP, dos sindicatos, como foi colocado, como essa questão da resiliência que você está citando, que se manteve, e que a Petrobras, né, foi obrigada a voltar atrás nisso. Outras medidas como pagamento de hora extra aqui, o pessoal que está que está confinado 3 dias antes no hotel, que a Petrobras não quer pagar o valor devido, enfim, isso tudo aí a gente continua, eles continuam fazendo, né? O pessoal que tirou do turno, que não está pagando turno, enfim, então continuam fazendo coisas à margem da lei, à margem do que seria garantia, a maior tranquilidade, maior reconhecimento desses profissionais, principalmente que estão aí na linha de frente, né, de produção, e que, pelo contrário, tentam tirar mais uma vez o trabalhador, ao mesmo tempo que continuam garantindo seus salários milionários, né? Como está atualmente o cenário de infecções pela Covid-19 entre os profissionais que trabalham na Petrobras, Eduardo? Então, continua com uma situação bastante delicada. Eu não posso te afirmar, em termos quantitativos, como que está essa situação, porque a Petrobras continua negando o fornecimento de dados mais globais, que permitam a gente uma análise melhor. O que a gente tem de dados oficiais é um número quase abstrato, que vem diminuindo, porque a Petrobras vem descontando do total de casos curados, e a gente nunca sabe. Isso aí tem um delay, então a gente nunca sabe exatamente como está a situação. Nas duas retomadas que a Petrobras tentou fazer, que fez, né, em plataformas, deu surto de plataformas, tiveram que subir equipe a bordo para fazer testagem, etc.
agora, né, uma terceira plataforma recentemente. Hoje no SEMES, por exemplo, ontem feriado, 7 de setembro, a gente soube que não tinha uma equipe para fazer teste, porque era feriado, não sei que explicação é essa, mas não houve a testagem e hoje já teve, inclusive, um colega apresentando sintomas que testou positivo e que está todo mundo preocupado com essa situação, né? Obviamente, por uma falha aí que não tem explicação. Então, a política da Petrobras foi cortar o diálogo totalmente com os sindicatos, desse ponto de vista, a partir da ineficiência, inefetividade das reuniões que a gente vem mantendo com a estrutura organizacional de respostas. Então, a gente continua preocupado, alerta, vigilante para todos esses casos e em contato com a categoria constantemente para saber como é que está desenvolvendo, mas é uma situação bastante delicada. Eduardo Henrique, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar sorte a vocês da FNP na negociação desse acordo coletivo de trabalho com a Petrobras. Deixar o Faixa Livre aqui de portas abertas para vocês da FNP para dialogar a respeito dessa situação. Te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar um abraço. Um abraço aí a toda a equipe, aos ouvintes. A gente agradece a Faixa Livre mais essa oportunidade, sabendo que a gente está construindo junto aí a luta dos trabalhadores brasileiros e pode contar também com a gente para passar as informações que a gente puder aí, que seja de relevância para o programa e para a rádio. Aquele abraço e fiquem todos com saúde. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligados aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!